Fala galera, aqui é o Anselmo mais uma vez com o podcast Solopes para fazermos um trabalho aqui junto com o nosso RH Juliana que manda muito bem, já está há mais de 10 anos aqui na Solopes. Então hoje a gente vai ter um tema que nós vamos conversar com vocês, que é a saúde mental, que é sobre o burnout. E eu trouxe aqui a psicóloga Camila para que nos explique um pouquinho mais sobre essas questões que está tomando conta aí do mercado. Aí eu vejo que tem acontecido constantemente empresas tomando algumas ações na questão do desgaste emocional dos colaboradores, e queremos aqui conversar um pouquinho com ela, conversar também com a Juliana, que a Juliana manda muito bem no RH. Então nós sabemos que tem alguns conflitos que às vezes o próprio RH ele sente essa necessidade de estar conduzindo algumas questões sobre as emoções dos colaboradores, né? Então tem algumas perguntas aqui para a Camila. Queria que a Camila se apresentasse, a Juliana também se apresentasse, e aí vamos tocar esse podcast. É isso aí. Bom, como você já disse, Juliana, né? Sou aqui do RH da Solopes. Quase 10 anos, partindo aí para quase 20 anos de empresa. Meu Deus! Ficando novinha. E estamos aí, né? Vamos participar e trazer conhecimento para o pessoal, né? Legal, legal. Eu primeiro queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, para falar sobre um tema tão importante, né? Principalmente no ambiente organizacional. Então, eu sou psicóloga clínica, já fiz estágio em psicologia organizacional também. E é isso, vamos trazer bastante informação, conversar bastante sobre o dia a dia dentro da empresa e bora lá. Olha aí, já houve a apresentação da Camila, da Juliana. A primeira pergunta, Camila, para você, o que é um burnout, né? Porque às vezes a gente sempre fala burnout. O que é? O que exatamente? Qual a definição, né? Sim. Muita gente nem sabe o que é burnout, né? E esse é um Será termo que não? que a gente vê bastante, e aí muitas pessoas ficam se perguntando, nossa, mas o que será que é burnout? Então, burnout, na verdade, é um nome relativamente novo para um problema que é muito antigo. Então, se a gente for igual bullying, por exemplo. O bullying, na época de vocês, não era bullying, na minha já era bullying. Mas o que era o bullying na época de vocês? Era zoeira, era brincadeira, era perseguição. Mas hoje em dia a gente tem esse nome bullying. Então a mesma coisa é o burnout. O burnout ele já foi estafa, ele já foi neurastenia e hoje ele tem esse nome. Mas, como eu falei, é um problema muito antigo, em que a gente tem estudos lá de 1869, então a gente está falando assim, 10 anos antes de inventarem a lâmpada que a gente usa até hoje, já tinham estudos sobre uma sociedade extremamente estressada, fora de si, por conta do ambiente de trabalho. Então, assim, não é um problema de hoje. Não é frescura, não é mimimi. É algo que, desde muitos anos atrás, já afetava a sociedade. Afetavam os colaboradores. Então, assim, com certeza, o trabalho antigamente era outro, então os problemas eram outros. Vamos pegar lá essa época, o trabalho era muito mais físico, exigia muito mais da força física das pessoas. Então, os problemas que eles enfrentavam estavam muito mais ligados ao físico. Então, talvez seriam dores, né? Coisas desse tipo. Hoje em dia, o trabalho exige muito mais do intelectual das pessoas. Então, o esgotamento, nos dias de hoje, é intelectual. É esse esgotamento mental. Então, qual seria a definição de burnout? Burnout é um estado de esgotamento físico e mental em decorrência do estresse prolongado no ambiente de trabalho. Excesso de informações também, né? Excesso de responsabilidade que o colaborador hoje tem. Uhum. Eu vejo que muitas funções, muitas atribuições fazem com que ele pense mais, porque antigamente era só o funcional, né? O cara pega uma peça aqui, joga lá e tal, e tá resolvido, né? Hoje não, exige muito, né, Juliana? A Juliana mesmo pode falar como o colaborador, ele é exigido até numa contratação, né? Sim, qual a sua visão, Juliana, ou qual o seu critério que você usa até para admitir um colaborador hoje, principalmente aqui dentro da Solopes, né? Qual que é os critérios que você usa?
Eu tenho, assim, vou dar um meu parecer antes de você dar o seu. Eu vejo que é muito diferente de antigamente. Trabalha quem tem força de vontade. Bota lá, esse cara é trabalhador, bota lá. Hoje já mudou muito, né, Juliana? Sim. Hoje a gente já tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a gente conhecer melhor o perfil do candidato. Né? O perfil, ele vale para a gente em que quesito? De repente eu sei aonde eu vou colocar esse funcionário, onde ele vai se adaptar com mais facilidade, né, para que ele consiga realmente fazer e produzir com uma maneira positiva, né, que isso não venha afetar nem o emocional, né, nem o físico, nem o psicológico dele. Ou se isso vier a acontecer, que algumas vezes pode até acontecer, que seja em menor escala. Desculpa, onde a gente pode dizer que pode ser um estresse, né, diferente do burnout, né? Então, hoje a gente faz esse tipo de contratação, muitas vezes utilizando o DISC, que é uma ferramenta onde a gente pode conhecer esse perfil do candidato, né? Conversar também colocando o líder junto dessa dinâmica da contratação, para que ele entenda quem a gente está contratando, que ele também tenha essa orientação em saber se é a pessoa certa para aquele setor ou não, né? E eu acredito que isso facilite muito a colocação do funcionário no lugar correto, né? No lugar certo. E a gente tenta diminuir essa questão dos problemas físicos, psicológicos e mental que a gente encontra aí no dia a dia. Agora, Camila, dentro do que a Juliana falou, isso é realmente um trabalho que a psicóloga observa, que ela está pelo caminho certo, vamos dizer assim, está no caminho certo, né? E aí eu queria que você desse uma opinião ou agregar mais informações sobre o que a Juliana falou, né? Porque é um trabalho que o RH ele sempre vem fazendo, né? Então você, como uma outra área de psicologia, você conhece um pouquinho mais a parte técnica do negócio. Esse caminho que a Juliana está fazendo é um caminho legal? Com certeza. Esse é um trabalho que o RH, eu acredito que cada vez mais tem que buscar seguir por esse caminho. Então eu preciso entender qual que é o perfil do meu candidato, em qual área que eu vou conseguir colocar ele, igual você mesmo comentou. Então não é toda pessoa que eu vou conseguir colocar em determinada área. A pessoa precisa ter um perfil adequado para exercer aquele cargo. Até mesmo, será que ela tem condições de ficar em um cargo de muita responsabilidade? Um cargo de muita pressão? Um cargo que exige, talvez assim, até mesmo que ela tenha uma voz ativa? Tem pessoas que não têm esse perfil e tá tudo bem, cada um tem o seu jeito. Então o trabalho do RH é sim, identificar qual é o perfil desse funcionário, em qual local que eu vou conseguir colocar ele, para que tanto isso seja benéfico para ele, né, para que ele trabalhe em um local em que ele se identifica, quanto para a empresa. Porque é um funcionário que trabalha em um lugar que se identifica com o perfil dele, ele vai produzir melhor, ele vai entregar melhor o que a empresa, né, espera dele. Então, tudo isso é um trabalho do RH. A psicologia organizacional, ela entra também nessa fase, né? Então, na fase da entrevista, identificar perfil, aplicar testes, enfim, tem empresas, né, grandes que até fazem esse trabalho de aplicar teste psicológico mesmo para ver se aquele funcionário está apto para determinada área. E várias outras coisas, né? A psicologia organizacional e o RH, eles andam muito juntos. Então, tanto em questão de clima organizacional, tudo isso é um trabalho em equipe, né? Exatamente. Então, hoje, eu não tenho uma psicóloga dentro da empresa, né, Juliana? A gente não tem uma psicóloga. Hoje não. Então, será que eu posso convidar a Camila para ser uma colaboradora, entre aspas, aí, indiretamente? Olha só! De repente, né? Quem sabe? Trazendo mais conteúdo, trazendo mais dinâmica para o nosso trabalho, porque hoje a Solopes está com praticamente quase 70 funcionários. Então a gente está com uma gama legal, entendeu? De funcionários. Sim. Então a gente precisa cuidar do estado emocional desses colaboradores. Eu e meus irmãos, a gente se preocupou muito na questão de cuidar dos colaboradores. Portanto que a gente tem certas peculiaridades sobre trabalhar até mais tarde, não pode, porque no outro dia ele chega desgastado. Ele chega com desgaste maior para poder trabalhar, por mais que esforçado que ele chegue, né? Por mais esforçado que ele seja, mas tem esse desgaste. Então a nossa preocupação é essa. Então eu vejo assim, a psicologia junto com o RH, esse trabalho eu acho que é essencial dentro de qualquer tipo de empresa. Sim. Ela cabe, tanto como uma empresa que tem 5 colaboradores, como que tenha 1000. Mas precisa dessas informações, porque se mudou muito, né? As coisas mudaram muito. Antigamente a gente contratava, colocava colaborador lá, não produzia, não deu certo, troca e tal. Mas de repente é uma questão de alinhar essas questões do colaborador, como vocês falaram, né? Fazer alguns testes para saber a aptidão daquele colaborador.
Então, eu vejo que é de grande valia a gente ter realmente um psicólogo, uma pessoa preparada para cuidar, para que a produtividade aumente, né? Não só produz, né? Então, eu vejo nessa questão aí, só trazendo mais uma informação. Até agora, porque, né, te cortando um pouquinho, Anselmo, esse cuidado ele tem... não corta nada não, aqui é bate-papo, aquele bate-papo de mesa, onde um corta o outro. Pois é. É que esse cuidado ele tem que ser periódico, né? Sim, ele não pode ser só na entrevista e tchau e benção. Então é importante sim ter uma equipe preparada para que a gente consiga alinhar essa questão dos colaboradores sempre, durante o período todo que ele estiver na empresa. Estabelecer um planejamento de treinamento. Então, o funcionário dentro de uma empresa, ele precisa estar em constante treinamento. O que eu posso melhorar? O que eu posso evoluir? Será que eu tenho chance de crescer nessa empresa? Exatamente. Então, o treinamento que proporciona isso para um colaborador, né? E uma outra coisa bastante interessante também é a pesquisa de clima organizacional. Então, há quantos anos que já foi feita uma entrevista de clima dentro da organização? Há quantos anos? É importante para a gestão, né, para a liderança, ter essas informações sobre o clima da sua própria empresa. Como que os funcionários se sentem em trabalhar aqui? O que na visão deles são os pontos positivos? O que a gente teria a melhorar, né, na visão dos funcionários na empresa? Então, tudo isso são informações muito importantes. Você faz com que o seu colaborador participe da sua organização e você, enquanto gestão, tenha uma noção do que eles acham, do que eu posso fazer para engajar mais o meu funcionário, para que ele se sinta mais acolhido, para que ele se sinta melhor trabalhando aqui. E tudo isso é vantajoso para a empresa também. Então, um funcionário bem engajado, ele produz bem melhor, sim. né? Agora eu vou fazer uma pergunta para a Camila, que aí depois eu queria uma resposta da Juliana. A pergunta é o seguinte: Camila, tem uma faixa etária que é mais afetada? Sim, tem. Aí, segura aí. Eu queria saber sobre essa faixa etária que é mais afetada. E aí a gente vai ter a Juliana, que provavelmente tem mais ou menos a faixa etária que a gente trabalha hoje, que a Solopes trabalha hoje. Queria saber se vai se encaixar, hein, Juliana? Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Então, nós temos sim a faixa etária mais afetada pelo burnout, né? Os estudos, eles mostram que é a faixa dos 30 aos 40 anos. Então, as pessoas nessa faixa etária, elas apresentam mais sinais de esgotamento físico e mental e, consequentemente, o burnout. Entendi. Eu acredito, aqui na empresa, graças a Deus, a gente ainda não teve ninguém com essa estafa, né, com essa exaustão tão grande a chegar... Solopes cuida bem dos funcionários, né? Juliana. Para chegar a esse ponto dessa síndrome. Então, exatamente se essa faixa etária é a que a gente tem aqui hoje para isso, não sei dizer, porque graças a Deus estão todos bem psicologicamente. Né? Acreditamos que estão bem, né? Porém, é uma faixa que a gente vê que de 30 a 40 normalmente são pessoas que já são casadas, devem ter filhos, né, devem ter uma outra vida um pouco mais agitada fora da empresa. E todos esses pontos eu acredito que também venha a facilitar a pessoa ter um estresse no dia a dia, né, ter mais essa questão de muitas tarefas em si, principalmente a mulher, que normalmente... Né? Mãe, dona de casa, esposa, então ela tem aí sua dupla jornada, né? Mas o maridão faz tudo em casa. Hoje em dia os maridos ajudam muito as mulheres. Eles ajudam, mas uma figura nossa que já está ali, no sangue, querendo ou não, a gente trabalha dobrado. Eu varro a casa, eu lavo a louça, Parabéns, eu ajudo. Não tá fazendo mais que sua obrigação também, hein? Não. Vou deixar bem claro aqui, meu esposo também faz tudo isso, hein? Faz? Opa. Aí, tá vendo? Então nós estamos num bom caminho. É por isso que a gente está mentalmente bem. Tá vendo? Que tem que ter a colaboração do marido dentro de casa hoje, porque a gente sabe que essa questão de mulher trabalhar, o marido trabalhar, e a mulher tem essas funções que a gente sabe, né? Então, uma pergunta, né, para você, Camila. Você falou que é dos 30 aos 40 que dá esse distúrbio, essa agressão mental, né? Qual é a porcentagem na mulher e qual a porcentagem no homem? Você sabe ou não? Então, você tem esse conhecimento? Então, assim, só para deixar claro uma coisa. A faixa etária mais comum é dos 30 aos 40. Mas isso não significa que quem tem 23 ou que quem tem 56 não pode ter. Sim. Né? É só a faixa que mais acontece. E o porquê, talvez, né? Alguns estudos mostram que é porque nessa faixa etária, as pessoas, elas acham que elas já têm que ter obtido ali o sucesso profissional. Então, elas já têm que ter conquistado isso, aquilo. Tá assim, E então, por exemplo, não consegui, eu me vejo em uma situação onde não era onde eu queria estar, então eu preciso trabalhar mais, eu preciso produzir mais. E aí que entra, né, nessa questão do esgotamento. Mas
o fato de se é mais homem ou mais mulher, acho que justamente pelo que a Juliana comentou, acaba afetando mais as mulheres, porque socialmente a mulher acaba tendo mais obrigações, né, e mais tarefas fora do ambiente de trabalho. Mas, assim, eu não sei dizer exatamente se é mais homens ou se é mais mulheres. Eu acho que a mulher se cobra mais, né? Porque já está no sangue dela, né? Essa questão de cuidar do filho quando chega em casa, ela cuidar da casa quando chega em casa, ela fazer a comida, preparar, lavar roupas, passar roupa. Então, mais as funções que ela adquire fora, né? Trabalhando fora, eu acho que... Eu também acho, não sei se é ou não é, mas eu acho que a questão da mulher é muito mais muito mais desgastante, né, do que o homem, né? Então, mas vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui para Camila aqui. Qual é a diferença entre cansaço e exaustão? Para mim os dois eram igual. Eu achava que tá tudo ali, né? Tá tudo ali, tá tudo cansado, tá exausto, tá tudo no desgaste. Já tá com o seu desgaste físico, psicológico. Tem diferença, Camila? Tem, e é muito importante a gente saber dessa diferença. Porque o cansaço não leva ao burnout. O cansaço, todo mundo vai se sentir cansado. A exaustão leva ao burnout. Então, qual que é a diferença? A pessoa que está cansada, então, por exemplo, estou cansada de um final de semana onde eu tive muitos compromissos, depois de uma semana inteira de trabalho. Poxa, eu vou começar outra semana me sentindo cansado. Mas quando chegar o próximo final de semana, eu vou descansar. E na outra semana eu vou estar pronto para trabalhar. Eu vou me sentir descansado e vamos voltar ao trabalho e segue a vida. A pessoa que está exausta não vai ser um final de semana, não vão ser as férias, não vão ser 15 dias de afastamento. Mas nem férias? Não, porque ela descansa, ela tenta se desconectar, se desligar e ela se sente cansada. Porque é justamente isso, é a exaustão, é o esgotamento físico e mental. Então, essa pessoa, o cara que está enfrentando um burnout, a mulher que está enfrentando um burnout, isso não vai resolver. Final de semana, as férias, os 15 dias. E como é que resolve? Então, a gente vai falar disso mais que resolve, né? Mas essa pessoa, ela vai precisar recalcular a rota. Ela vai precisar repaginar a vida dela. Ela vai precisar se reconectar com ela mesma. Então, imagina, é uma pessoa que acha que precisa produzir tanto, que precisa entregar tanto, ela acha que ela tem que dar conta de tudo, aí ela bebe um monte de energético, ela bebe um monte de café, eu preciso entregar bom, isso. Hein? Energético, cuidado, café é bom, viu? hein? Nossa, outro dia eu tomei quase 2 litros. Olha isso. Tem nem vergonha de falar. Então, essa pessoa, ela vai fazendo tudo isso, não vai ser as férias que vai resolver. Tudo está afetado. O burnout, ele afeta a saúde da pessoa. Então, a alta ingestão de cafeína começa a causar os problemas de estômago. Sim. Aí começa a ter dor de cabeça frequente. Aí começa a ter, dói aqui, dói tudo. Então, afeta a saúde no geral. Saúde física e a saúde emocional, que é a exaustão. Então, me perdi na pergunta, já nem lembro mais qual era, mas... A pergunta foi a seguinte, a né? diferença é entre cansaço e exaustão. Então, é isso. O cansaço, a pessoa descansa e se sente descansada, pronta para trabalhar. A exaustão, a pessoa descansa e continua se sentindo cansada. Aí, tá vendo, Juliana? Você tá se sentindo assim, Juliana? Você tá cansada ou exausta? Não, eu estou cansada. Eu chego em casa e descanso e volto firme no outro dia. Porque, você vê, a gente precisa entender certas coisas, né? Porque pra mim, na minha cabeça, a pessoa tá exausta. Exausta porque trabalhou demais. E nem sempre é essa questão, né? Descansou, no outro dia tá bem, né? Não é, né? Então, por isso que é legal esses estudos. É legal essa questão da pesquisa, os psicólogos trabalham muito bem, né, essa busca de informações, porque isso traz, para mim, praticamente aqui está agregando muito, porque eu não tinha essa definição, né, sobre o cansaço e a exaustão. Para mim, tudo era igual. E não é, né, a gente vê as diferenças aí. E uma coisa pra gente só continuar nesse Sim. gancho, é isso que você falou. Pra gente, parece que tudo é normal. Então, a gente normaliza essa dor de cabeça frequente, a gente normaliza a dor nas costas que a gente sente e a gente leva tudo como se fosse normal. Mas não é normal. Não é normal você viver sentindo dor de cabeça, você viver sentindo a dor nas costas. Tudo isso não é normal. O burnout, ele... Você quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Na hora que tiver que falar, corta. O burnout, ele faz com que a pessoa se negligencie e normalize o anormal. A gente vê muito isso na sociedade que a gente vive, as pessoas normalizando o anormal. Então, a pessoa começa a se negligenciar e aí ela não vai ver o que são essas dores de cabeça, o que é essa dor no estômago, o que é essa dor no corpo.
e ela vai só vivendo. E é isso que é o preocupante. A pessoa vai deixando, isso se prolonga, isso se acumula e leva a um estado onde ela já não tem mais controle sobre as coisas. É um estado que ela vai ter que parar. Então, o que eu gosto de falar é que para que você não tenha um burnout, você precisa fazer pausas, pausas voluntárias. Então, eu preciso desacelerar. Eu preciso pausar uma rotina muito exaustiva, porque senão vem o burnout, e o burnout é uma pausa involuntária. Ele te obriga a parar. Porque aí você não vai mais ter saúde para continuar. Então, isso é bem legal da gente falar. Juliana, já chegou aqui no RH alguma pessoa falar assim, não aguento mais, não quero mais trabalhar e tô cansada? Você já se deparou com uma situação dessa aqui principalmente na Solopes? Eu não sei nas outras empresas que você passou, né? Mas você já passou por esse momento? Alguém já chegou em você dando esse feedback? Eu não quero mais trabalhar. Não, nesse ponto não. Inclusive, eu acho que é até difícil, né, para o funcionário chegar a esse ponto direto, né, com o RH somente ou com o líder, né? Por isso a importância de um psicólogo dentro das empresas. Eu acredito que o funcionário se sente até mais à vontade em tratar isso com a doutora ou com o doutor, do que chegar diretamente no RH, que às vezes, por mais que a gente tente humanizar essa situação do RH com o funcionário, a gente ainda é visto meio que como o vilão da empresa. Então, eu acredito que eles tenham essa dificuldade, né? Mas eu ainda não me deparei com a situação. Já teve casos das pessoas chegarem e falar, estou cansada, mas assim, coisas que você vai conversando e vai entendendo que não é somente dentro da empresa, né? E por não ser somente dentro da empresa, aí ela já não se torna mais um burnout, né? Então, aí ela já não é mais isso. Ela pode estar fadigada, estressada, com algo que já vem lá de fora. E eu vejo também uma outra dificuldade, além dessa de ir falar com o RH, é a dificuldade da pessoa assumir para ela mesma que ela não aguenta mais, que ela está exausta. Então, principalmente se a gente pega essa faixa etária, a pessoa ela começa a se comparar, e aí ela se compara com as outras pessoas. Então, mas a Juliana tem a mesma idade que eu, faz a mesma coisa que eu, por que ela aguenta e eu não? Ou então ela começa a se comparar com ela mesma de anos atrás. Então, por que eu, há 10 anos atrás, aguentava uma rotina, fazia até mais coisas e aguentava, e hoje eu não tô aguentando mais? Então... Tá assim, velho, tá que nem eu. Exatamente. O Anselmo de 10, 20 anos atrás não é diferente. E tá tudo bem, né? O tempo muda, as pessoas mudam, a gente muda tanto por fora quanto por dentro. Então, as pessoas... Eu mudei só por dentro, quer dizer, por fora eu achei bonito. Né? Tá bom, então. Então, tem essa dificuldade da aceitação de que eu não sou mais a mesma pessoa de tantos anos atrás. E não aguenta mesmo o ritmo. A gente precisa aprender a respeitar o ritmo atual que a gente vive, né? Se fosse meu pai aqui, ele ia falar que tudo isso é frescura. Sim. Meu pai está com 84 anos, ele ia falar assim, não, isso daí é frescura. Mas a gente sabe que não é, né? A gente chega numa sociedade hoje que exige, em todo tempo exige do colaborador, da pessoa, em todos os aspectos. A gente tem informação muito rápido. Eu vejo que o meu menino com 12 anos, ele tem informação que eu não tenho. Outro dia ele falou de uma situação que eu falei, meu Deus, será que eu parei de assistir televisão? O que está acontecendo? Porque o menino de 12 anos está me trazendo informação que eu não tenho. Eu fiquei assim, eu falei, mas eu identifiquei que ele consome mais informação do que eu. Porque devido a eu estar fechado, num ambiente fechado, o meu público é interno e o dele já é externo. Ele já recebe informações de tudo quanto é lugar. Não sei se isso é um perigo para uma criança futuramente, né? De receber tantas informações. Será que ele vai aguentar de tantas informações? Acho que todo excesso é perigoso, né? Todo excesso a gente precisa ficar de olho. Essa questão da comparação, né? Que as pessoas acabam se comparando uma com as outras, chegando nesse estado de falar, poxa, eu não cheguei no meu sucesso profissional. Essa questão da internet hoje, até que o Anselmo está falando de criança, essa facilidade que a gente tem, esse acesso que a gente tem ao Instagram, onde a gente só posta alegria, felicidade, carros novos e tudo mais. Com essa chegada aí realmente, né, triunfal aí da internet, você acha que teve essa mudança? Com certeza. Né? A gente teve mais facilidade de olhar no outro aquilo que a gente gostaria para nós. Com certeza. E poder afetar esse mental, esse psicológico da gente. Sim, eu acho que as redes sociais, elas contribuem muito para essa comparação negativa, né? Então, a gente sempre vê a outra pessoa mais feliz, a outra pessoa conquistando mais coisas, a outra pessoa mais bonita, mais bem-sucedida profissionalmente.
E isso é muito perigoso, porque na rede social a gente só mostra aquilo que a gente quer, né? Exatamente. É um recorte da vida. Ninguém posta lá quando tá triste, quando teve algo no trabalho que não conseguiu fazer, quando teve uma tarefa que não conseguiu cumprir. Acho que quase ninguém mostra Não isso. acredito que não mesmo. Então, Mostra não. com Não. certeza, a internet, a rede social, ela contribui para essa comparação negativa e a gente precisa estar muito atento, né, a equilibrar o que eu acompanho na internet, quem são as pessoas que eu sigo. Então, e como mãe também, observar o que o filho está acompanha, acompanhando, né, como pai. Porque tudo isso influencia. A pessoa começa a se achar inferior, ela começa a se achar incapaz. E aí, trazendo de novo para a questão de um colaborador, isso mexe com a autoestima dele dentro da empresa. Sim. Então, tudo isso afeta a saúde mental das pessoas, né? A gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Eu sei que você já falou algumas questões aqui, mas eu queria fazer mais uma pergunta aqui para você, Camila. Que existe fatores de risco para desenvolver o burnout. Quais são esses fatores? Quais alguns fatores que você poderia ser pontual, falar esse. Quais são? O principal fator, né, que contribui para o desenvolvimento do burnout é a alta demanda, a pressão alta no ambiente de trabalho, então a sobrecarga, o colaborador com carga de horário excessiva, com muita pressão. Um fato curioso é que as áreas profissionais mais afetadas pelo burnout, em primeiro lugar, é a área da saúde. TI, não é não? Em primeiro lugar, é a área da saúde. Eu pensei que era o RH. Não é o RH? Eu pensei que era TI, que aqueles caras ficam o dia todo ali, tudo doido. Já ia pedir minhas férias agora e aproveitar isso. Essa ia ser a deixa, Era né? agora. Poxa, Então, pelas pesquisas... A gente devia ter doutora, me ajuda, doutora. Então, pelas pesquisas, então... Área da saúde. Os Área da médicos, saúde. enfermeiros, assistente social, por quê? Porque eles lidam com a vida da outra pessoa. Então, a pressão que, às vezes, é eles mesmos que colocam neles. Eu não posso errar. Se eu errar, eu estou mexendo com a vida dessa pessoa. Então, eles sofrem uma pressão muito alta. Se a gente ampliar, vai para a área da educação e para a área do atendimento ao público. Então... Nossa área tá longe. Não, mas que bom, né? Não é que nós já combinando umas férias já. Ah, entendi. Falei, ó, Juliana, você pega o mês de agosto, eu pego setembro, entendeu? Olha Já aí. tava... Mas Agora então, vamos ter que esperar dezembro. vai ter que esperar. Desculpa, tá? Mas vai ter que esperar. Vai ter que esperar mais um pouquinho. A gente observa isso, então, a sobrecarga do trabalho, a falta de autonomia. Então, um profissional que está dentro de uma empresa e ele não pode expor uma ideia nova que ele teve, ele não pode, sabe, não tem nenhuma influência sobre o seu próprio trabalho. Isso também é um fator de risco. A falta de reconhecimento. Então, as organizações que elas não recompensam... Assim, é claro que você não vai ficar recompensando o seu funcionário o tempo inteiro. Mas existem recompensas que elas precisam ser feitas. Então, a falta dessas recompensas, do reconhecimento. Um ambiente desconfortável também é um fator de risco. Então, imagina você trabalhar em um ambiente estressante, onde os colegas vivem tendo conflitos interpessoais. Ou até mesmo desconfortável no sentido de material físico, sabe? Então, pessoa trabalha no escritório, não tem uma cadeira confortável, não tem uma mesa em uma altura adequada. Tudo isso são fatores de risco que podem influenciar o burnout. Não significa que isso vai causar o burnout, mas são fatores que ajudam, né? Que contribuem. Ok. Você falou sobre a questão do incentivo, né? Isso vem muito de encontro a estimular os colaboradores. Que se ele for incentivado a desenvolver uma ideia nova, alguma coisa, isso é bom. Sim. Né? E aí eu pergunto para a Juliana. A Juliana já em algum momento conseguiu desenvolver essas questões com os colaboradores ou não? Qual que é o empecilho que a gente pode ter no meio do caminho, né? Porque isso que é falado, eu já ouvi falar também, que é muito bom. Tem colaboradores que é proativo. Se você dá uma ideia, que nem... Quando nós fomos criar o Lopinho não tá aqui não. O Lopinho tá lá. Quando a gente foi criar o Lopinho, qual que foi minha ideia? Agir a ideia com todos os colaboradores, independente se é do escritório, se é a pessoa que faz a limpeza, se é o cara que está lá no turno, se é o cara que está lá na borracha. Então, todos esses setores a gente envolveu. Então, a gente trouxe a ideia, né, Juliana? Para que eles pudessem desenvolver. Nós temos um tema. Qual que é o tema? É o Lopinho. O que nós vamos fazer? Dá a ideia de como será o bonequinho da Lopinho. Então, os colaboradores eles se uniram para poder ter essas ideias. E teve uma premiação. Isso foi um fator muito positivo, né?
Então, assim, o que hoje a Juliana hoje tem feito para que isso dê continuidade, né? Porque dá um estímulo a mais, né, Juliana? Sim, estimula, eu acho que você tem feito algumas coisas nesse sentido, mas eu queria que você falasse um pouquinho também. Não, a gente tem aí um momento de planejamento com bastante coisas novas, porque nós temos aí um gerente também que está novo aí com a gente, gerente da fábrica. Então, nós estamos primeiro estimulando a liderança, que a liderança ela precisa primeiro estar bem coesa com essa situação, porque não é simplesmente você pegar um papelzinho, uma caixinha, colocar lá e falar, pessoal, vem cá e dá sua ideia, né? Ninguém vai engajar, e né? aí, você tem que colocar ali, ideia, R$100, 200, R$1.000, tem que colocar o valor, senão não dá ideia. As ideias não fluem, às vezes não é aquilo que a gente procura realmente, né? Então, tem que ter um engajamento geral, a liderança precisa estar aberta, entender como isso funciona, e é o trabalho que nós estamos fazendo hoje, né? Hoje tem esse trabalho, a liderança já conversa mais com as suas equipes, né, já demonstram para elas que eles precisam estar unidos e que eles querem escutar a opinião de cada um deles. Fora isso, a gente tem aí uma elaboração de plano de carreira que nós estamos iniciando, porque acreditamos que o colaborador que fica aí estagnado, ele também se frustra demais, né, não sabe até onde ele pode alcançar, então isso também gera uma exaustão, né? Gera aí um cansaço, porque o cara fala, pô, estou trabalhando, ninguém me reconhece. Então, o plano de carreira é muito importante, nós estamos nesse momento trabalhando sobre isso, né? A questão dos feedbacks, hiper importantes, então a nossa liderança hoje está aprendendo muito bem como é que se dá um feedback, positivo ou não, porque o feedback nem sempre ele é positivo, né? Ele também pode vir numa forma para que as pessoas melhorem os pontos que ainda não estão adequados, né? Então, nós temos esse trabalho aí também. Então, são várias questões que nós hoje estamos trabalhando no RH junto com a liderança, junto com essa gerência, para que um futuro bem próximo estejamos todos aí na mesma linha e todos engajados. E, eventualmente, efetuando essa questão de reduzir o problema emocional, né? A carga de trabalho hoje nossa é a mesma, são 44 horas semanais, não trabalhamos sábados, né? Então, isso também ajuda o colaborador a ter sua vida pessoal. E quando estiver aqui na empresa, 100% engajado a trabalhar naquilo que a gente precisa também. Isso é muito legal. E o que o Anselmo falou também é muito importante. Então, você falou, não importa o cara que está no turno, o cara que está na borracha, a moça da limpeza, todas essas pessoas são colaboradoras da empresa e elas precisam se integrar. Elas precisam se sentir pertencentes à organização a qual elas fazem parte. Então, imagina se você faz isso, que foi o exemplo do Lopinho, e deixa alguém de lado. Deixa algum setor de lado, aquela pessoa não vai se sentir pertencente dentro da organização. E da mesma forma que é na vida, é dentro do ambiente de trabalho. A gente precisa se sentir pertencente. A gente precisa se sentir acolhido no ambiente, sentir que eu faço parte daquilo. Sim. Então, como que eu não ia me sentir se a empresa faz uma coisa e deixa o meu setor de lado? A moça da limpeza, ela faz parte da organização. Sim. Então, isso é muito importante. O corpo, ele funciona bem quando todos os membros trabalham bem, né? A gente observa o nosso corpo, se tem alguma parte que está ferida, nosso corpo todinho padece. Pode perceber, se você tiver uma dor na unha, a sua cabeça não vai legal, você não fica legal no ambiente, então todo é machucado. Então, assim, a importância da gente cuidar realmente da equipe, né? A equipe que eu digo são todas as pessoas que trabalham para a Solopes. Todas as pessoas, independente se ela é colaborador A ou B ou C, se ele é o cara da gestão ou se é o cara... Eu acho que todos trabalhando bem, a empresa vai bem. Sim. Então, assim, a importância desse cuidado, né? E não é só o colaborador interno, né? Quando ele se sente bem, ele também trata bem o colaborador externo, Sim. né? Que são os nossos fornecedores, principalmente nossos clientes, realmente. Com certeza. Né? Então, já isso pensou é um ciclo, o pessoal de né? vendas, mano, mal-humorado? Aí não dá. Reclamando? Não é verdade? Então é um ciclo, a gente tem que andar ali com todo mundo, né, na mesma engrenagem e as coisas vão andando. Nem sempre é fácil, mas nós estamos aí para isso. Camila, e tem como identificar alguns sinais de que a pessoa está desenvolvendo essa doença, né? Como se dizer, é a doença que se chama? Não é bem uma doença, a gente Não? pode colocar aí como uma síndrome, talvez. Mas tem sim, os sinais eles variam, né, de pessoa para pessoa, assim como em todos os transtornos mentais, enfim. Mas o primeiro sinal é exaustão física e mental, e isso talvez dentro do ambiente organizacional a gente não consiga perceber se o funcionário não falar, né? Mas o que a gente pode perceber? A desmotivação, a queda no desempenho, a apatia. E, assim, os líderes, eles precisam estar treinados a prestar atenção na sua equipe.
Um bom líder. E isso inclui um bom líder que não esteja sobrecarregado. Porque se o líder está sobrecarregado, ele não vai conseguir identificar isso nos outros, né? Então, a queda do desempenho, a desmotivação, a apatia, o funcionário, assim, saindo de novo do ambiente organizacional, a irritabilidade e a alteração de humor é um sinal, assim, muito expressivo. Mas quem vai observar isso é dentro de casa. Esses dois seriam os fatores principais para a gente diferenciar de um estresse normal ou de algum outro sintoma? Porque são bem parecidos, né? Se a gente for olhar assim fisicamente, o estresse, né? É difícil da gente identificar dentro da organização quem pode estar com esse tipo de doença, no caso, essa síndrome. Né? A diferença vai ser a frequência, a intensidade desses sinais, assim, igual em todos os transtornos, né? Então, como que a gente diagnostica uma ansiedade, uma depressão? Tudo depende da frequência, da intensidade Sim. e do sofrimento, do prejuízo que aquilo traz para a vida da pessoa. Então, como que aquilo está afetando? Está afetando no desempenho da função? Está afetando na produtividade? Então, tudo isso depende da frequência, da intensidade e do prejuízo. Entendi. Mas, voltando no sentido do estresse, né, da irritabilidade, Sim. a mudança do humor, talvez o funcionário que está com esse estresse dentro do trabalho, ele vai chegar em casa. E aí o marido percebe, a esposa percebe, ou então a mãe, o filho, enfim, e comenta. Nossa, fulano, tô percebendo que você tá estressado, tá até um pouco agressivo. E aí a pessoa já, não tô não. Então, sabe? E a pessoa ela não se dá conta de que ela tá nesse nível. E aí quando isso acontece, ela para e, caramba, olha como eu tô respondendo. Tipo, realmente, acho que eu tô agressiva, eu tô irritada. Então, essas situações, a pessoa não percebe que ela está nessa situação até que algo aconteça, até que alguém pontue e ela se perceba no comportamento dela. Um outro sinal dentro da organização que a gente pode perceber é o isolamento social. Então, ele é um dos últimos sinais que aparece, mas aí o funcionário, ele evita a interação no ambiente de trabalho. Então, o almoço, que antes todo mundo ali fazia junto, conversava, ele já vai ficar no canto dele. Na hora de ir embora, que todo mundo sai, ele vai sozinho, vai sem conversar. Então, o isolamento social também é um sinal. Certo. A cognição da pessoa, ela fica afetada. Então, ela tem dificuldade de concentração. E aí, dependendo da tarefa que ela exerce, a gente consegue perceber isso também. Ela começa a ter alguns lapsos de memória. Então, apresenta esquecimento. Você percebe que ela... Presta atenção, viu? Será que eu já estou nessa... De vez em quando você tá aí... Não, de vez em quando eu Ainda bem que é isolado, é só esse daí. Viu? Eu esqueço, às vezes, o nome das pessoas. Ah, não, mas isso aí é a idade. É verdade. Alteração de sono é um outro sinal. E aí pode ser tanto a insônia, a dificuldade para dormir, o sono picadinho, quanto o excesso de sono. Então, a pessoa só dorme, só quer dormir, tem muito sono. Os sintomas físicos, que eu falei antes, que é um dos primeiros sinais que aparecem. A dor de cabeça frequente, a dor no estômago, a dor no corpo, ataque cardíaco, o olho tremendo, né? Ele é um pouco até parecido com a própria depressão, até, né? Sim, isso é muito curioso, porque dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente tem o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Nele estão classificados todos os transtornos, todos. E o burnout não está classificado nele. Então, o burnout não entra no DSM nessa classificação. No CID ele entra, mas... como uma doença ocupacional, isso, né? Ele já entra. Mas no DSM não. Por quê? Porque o DSM acredita que a gente não precisa especificar cada ambiente em que essa exaustão acontece. O burnout, dentro do DSM, talvez entraria num quadro de transtorno depressivo com sintomas ansiosos. Então, isso seria o burnout, e aí ele não especifica os ambientes. Porque, por exemplo, pode ter exaustão daquela mãe que acabou de ter um bebê, e aí entra o puerpério, o baby blues, isso também é uma exaustão. A exaustão no ambiente de trabalho, enfim, vários ambientes. Então, ele não especifica cada ambiente, seria mais isso, um transtorno depressivo com sintomas ansiosos. Certo. Porque ele parece muito isso, né? A pessoa apresenta o humor Exato. Depressivo e tem esses sintomas físicos da ansiedade, ataque cardíaco, a sudorese, e aí o isolamento social, então, tudo isso. Sudorese, o que é isso? É suar, né? Transpirar muito. Aí, tá vendo? Mais uma... Né? Estou aprendendo. Então, tudo isso são os sinais que a gente pode perceber. E, de novo, entra a questão também que eu falei de normalizar. A gente vai normalizando todos esses sinais. Então, vai acontecendo tudo isso, a gente percebe, alguém nos avisa, mas a gente vai ignorando. Não é normal. A gente vive uma sociedade que a gente precisa produzir muito, que a gente precisa trabalhar, precisa ter vida social, precisa ter tudo. E a gente
gente vai deixando de lado. Então, é parar de normalizar. Não é normal, nada disso. E a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa aceitar que a gente não tá bem e que a gente precisa de ajuda. Esse diagnóstico, ele é feito por qual profissional? Se eu tiver um colaborador aqui que eu encontre mais ou menos, identifique, né, esses sintomas, qual é o profissional adequado que a gente pode... Médico, psiquiatra, psicólogo, todos esses. Fala você pode me procurar. Minha agenda tá aberta. Então, são esses profissionais que podem dar esse diagnóstico. Igual eu falei, burnout não é um diagnóstico oficial do DSM, mas, né, ele não significa que ele não seja importante, não seja sério e não afete a saúde mental. Aproveitando que você falou assim, pode me procurar. Fala aí nas redes sociais aí, qual que é o seu Instagram, seu e-mail. De repente tem alguém interessado em bater um papo contigo, buscar mais informações, por favor. Meu Instagram, @_psi, né, psi.camila, tá na tela, pra quem não entendeu. E eu sou psicóloga clínica, como eu falei no início, a minha agenda está aberta, então eu atendo tanto online, e aí eu tô com pacientes do Brasil, assim, muito legal isso, né? A gente viaja através do atendimento online, então eu já tenho pacientes do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, muito legal. E atendo presencial também aqui na Zona Leste de São Paulo. E minha agenda está aberta, então caso você tenha interesse, nunca fez psicoterapia, ou então se identificou com alguns sinais que a gente falou aqui hoje, é só me procurar no Instagram, então lá no direct, ou então tem um link lá também que você clica para agendar a sua sessão, agendar uma conversa, um bate-papo e, né, conseguir resolver as demandas. A primeira consulta é gratuita. Então é a minha. Olha, vou passar. Eu queria que a primeira pessoa que estivesse vendo esse podcast procurasse a Camila. Eu vou trazer essa questão. Olá. Camila, eu gostaria que você presenteasse essa pessoa, pelo menos na primeira. Não, sabe uma coisa que eu costumo fazer? O primeiro bate-papo com a pessoa, né? Eu não chamo de primeira consulta. O bate-papo inicial, ele é gratuito. Então é uma conversa pra gente se conhecer, entender, eu explicar também a forma que eu trabalho, porque a psicologia, ela, assim, tem várias abordagens, é um campo muito amplo. Então, eu acho muito importante, quando um paciente chega, eu explicar a forma que eu trabalho, porque dentro da terapia... saindo desse ambiente organizacional, né? Falando da psicologia clínica, é muito importante que a gente tenha uma relação terapêutica com o paciente, que o paciente se identifique com o profissional que está atendendo ele. Então, eu gosto de explicar a forma que eu trabalho, e essa primeira conversa, ela não é cobrada. Que legal, aí, tá vendo? Aproveita, né? Aproveita para adquirir informações. Qual a duração desse bate-papo seu? O bate-papo dura uma meia hora. Legal. E as sessões, elas têm duração de 50 minutos. Legal, muito bom saber. Juliana? Não, a minha primeira consulta já está agendada, já estou tranquila. Eu já estou entrando aqui já no Instagram, que eu acho que eu tô acabei de clicar lá no link. Eu estou fora da curva aqui, pelo que ela falou aqui, eu já estou fora da curva. Falei, rapaz, eu acho que eu preciso passar na psicóloga. Eu estou fora. Vamos aproveitar. Então, encerrando isso dos sinais que eu estava falando, né? Certo. Tudo isso, é muito importante que a gente esteja atento aos sinais. Então, observar nós mesmos, observar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, dentro do ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho, e também perceber os sinais das outras pessoas. Estar atento às pessoas da nossa casa, então, a nossa família, e também aos nossos colegas de trabalho. Então, vamos supor que essa sala seja o setor que eu trabalho, a gente convive, às vezes, mais com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa própria família. Então, a gente precisa estar atento aos sinais que as pessoas que estão ao nosso lado, elas apresentam. Doutora, principalmente após essa pandemia, né? Sim. Que também mudou, né, a questão do trabalho, de como ter essa perspectiva, de trabalhar em casa para quem nunca trabalhou, depois ter que retornar ao ambiente de trabalho, né? Não foi o nosso caso aqui, graças a Deus permanecemos todos trabalhando naquela época, né? Mas muitas empresas aí hoje estão com esse problema sério. Com certeza. Em relação a ter, né, o home office e agora voltando todo mundo para dentro dos escritórios, né? As empresas, elas sofreram com isso e os colaboradores, caramba, muito mais. Na clínica, a gente pega muitos casos de pessoas que desenvolveram, assim, uma fobia social por conta da pandemia. Então, não consegue mais sair na rua, porque o isolamento, ele afetou muito a saúde mental das pessoas, né? A falta de convívio, a falta de interação. Então, muita dificuldade em voltar ao ambiente de trabalho, se sentir confortável com isso, sair na rua, pegar transporte público de novo. Exatamente. Então, isso afetou bastante. Mas
falando isso, né? Sobre essa questão do isolamento que nós tivemos, né? Mas tem muitas pessoas que preferem estar isoladas, Sim. né? Estou isolado aqui, estou me comunicando através do meu Instagram, do meu WhatsApp e tal. Essas pessoas, elas desenvolvem alguma questão sobre a saúde mental, assim, negativo? Então, depende. Ou elas acostumam nesse sistema que ela, tipo assim, ela acha normal, né? Depende. Tem pessoas, e isso varia da personalidade, enfim, de uma série de aspectos, mas tem pessoas que se dão bem trabalhando sozinha dentro de casa, que têm um perfil de ficar mais isolado mesmo. E isso é normal até que não prejudique, até que não seja extremamente dificultoso sair de casa e interagir com outras pessoas. Então tá tudo bem se eu gosto de trabalhar na minha casa sozinha, tô aqui me comunicando nas redes sociais, me comunicando através do WhatsApp com os outros funcionários da empresa que eu trabalho, enfim, tudo bem. A pessoa pode gostar e se dar bem, né? Então isso não seria problema nenhum. O problema está quando isso começa a afetar outras áreas da vida ou quando ela quando ela precisa fazer outro tipo de atividade ou estar em outro local e não consegue. Isso que é o preocupante. Ok. Então eu vou caminhando aqui para a nossa última pergunta e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão. E o que fazer para evitar quando começar a perceber esses sinais? O que nós devemos fazer, né? Eu me incluo porque eu também estou nessa sociedade louca, né? Então eu preciso entender também um pouquinho mais também. O que nós devemos fazer? Eu costumo falar que a prevenção ela é a melhor coisa para tudo na vida, né? Então, prevenir para não remediar. E a prevenção entra em tudo aquilo que a gente já falou até agora. Então, prestar atenção aos sinais e sintomas, ter uma rotina que condiz com a sua realidade atual, com a sua idade atual, com o seu ritmo atual. Então, tudo isso é ter hábitos saudáveis. Então, a gente às vezes negligencia até isso. Alimentação, consumo de água, tudo isso é importante para a nossa saúde mental e física. Aliás, hoje em dia a gente nem separa as duas coisas, a gente nem fala mais saúde mental e saúde física, porque tudo é uma coisa só. Não existe a saúde mental sem a saúde física e a saúde física sem a mental. Então, tudo é um combo. Então, né, entrando nessa parte da prevenção, ter uma rotina saudável, uma alimentação saudável, praticar exercício físico. Poxa, aí a pessoa vira pra mim e fala, mas a minha agenda tá muito cheia, eu não tenho tempo. Não tenho tempo de fazer uma atividade física. Eu tenho vezes que eu vou 6 horas da manhã fazer academia. Tudo é questão de prioridade. Tudo é questão... Eu falei assim uma vez para uma paciente que ela ficou... Se coloque na sua agenda. A gente coloca todo mundo na nossa agenda, a gente coloca todos os compromissos na nossa agenda e a gente cumpre. Mas quando... Talvez a gente nem se coloque na nossa agenda, mas quando a gente se coloca, a gente negocia e a gente não cumpre. Eu não tenho tempo para minha agenda. Eu não tenho tempo de me colocar ali, né? Então é bem colocado mesmo. Então a gente precisa trabalhar isso. Isso é uma prevenção. Poxa, eu tenho hobby de jogar bola, eu tenho hobby de dançar. Coloque isso na sua agenda e cumpra. O cansaço vai bater. Então, ou então, acordar às 6 horas da manhã para ir para academia, ou então ir depois do trabalho. Você vai se sentir cansado. Mas o cansaço é natural, sim, né? Exatamente. Diferente. O cansaço depois você vai descansar e vai ficar tudo bem. Então, se colocar na sua agenda, desacelerar, ter uma rotina saudável, fazer pausas estratégicas. E depois a gente tem as questões que são trabalhadas na terapia, né? Então, a gente tem técnicas de relaxamento, técnica de relaxamento muscular, técnica de respiração, nós temos resolução de problemas, técnica de diminuição de estresse, uma série de coisas que são trabalhadas na terapia para diminuir esse cansaço, para que ele não vire exaustão, ou então, para quando já está no caso da exaustão, a gente entra com tudo isso também, né? E uma outra coisa importante, que acho que é importante a gente ressaltar aqui também, é a questão de estabelecer limites. Então, a gente não consegue agarrar o mundo, a gente não consegue cumprir tudo, a gente não vai dar conta de tudo. E a gente precisa aceitar isso, para que a gente se sinta bem. Então, estabelecer limites é algo muito importante, até mesmo dentro da empresa, e a gente pode até fazer uma ligação àquilo. A faixa dos 30, 40 anos, eu quero produzir mais, eu quero alcançar tal coisa. E a gente precisa entender que nem todo convite é uma oportunidade positiva. Sim. Que nem tudo vai ser bom pra você. Se você pegar tudo pra fazer, não vai dar certo. Então, focar em coisas.
diminuir essas demandas, delegar tarefas, se for possível. Isso entra muito na questão dos líderes sobrecarregados. Exatamente. Então, os líderes precisam saber quais as tarefas que eles podem delegar para outras pessoas, para que eles consigam prestar atenção também nessas outras coisas. Líderes, ouve esse podcast aí, é uma dica para vocês, hein? Olha só. A gestão de pessoas não é só do RH, ela é principalmente o foco da liderança, né? Sim, isso pode... já estou me convidando para um novo podcast para a gente falar da parte da psicologia, da gestão e da liderança. Olha aí, seria muito bom aí. É muito importante, né, o treinamento de liderança e de gestão. Inclusive, o estágio que eu fiz em psicologia organizacional foi isso. A gente fez primeiro uma pesquisa de clima na empresa. Sim. E depois a gente viu que o problema estava na gestão. Então, não o problema, né, mas assim, as dificuldades. Então, a gente aplicou um treinamento de política de gestão. E, nossa, até hoje, quando encontro a pessoa, falo, nossa, aquele trabalho que você fez lá na empresa é muito legal. E uma última coisa que a gente tem que fazer é o autocuidado, que acho que também entra nisso tudo que eu falei, né? Então, entra na prevenção e entra também depois, quando a pessoa já está exausta e ela precisa ter esse autocuidado, precisa fazer exames, ela precisa estar de olho na sua saúde, porque o burnout afeta a saúde. E deixa eu fazer a última pergunta. A questão do descanso do colaborador. Tem colaboradores que a gente observa, principalmente aqui na empresa aqui, tem alguns que gostam de almoçar depois do almoço. Almoça rapidinho, almoçar depois do almoço ou dormir depois do almoço. Precisa de uma consulta. Eu tô falando pra você. Tô falando pra você, tá. Dormir depois do almoço, né? A gente vê alguns colaboradores que deitam ali e tal, dá aquele soninho ali. É um benefício ou não para essa questão do burnout? É um benefício falar assim, essa pessoa tem menos possibilidade de adquirir essa burnout, né? Esse cansaço, esse estresse e tal. Ela tem esse benefício quando ela dorme após o almoço? Eu acho difícil a gente afirmar, né? Com certeza, tudo vai depender do caso. Eu digo que a melhor resposta da psicóloga é depende. Depende. Então, depende. Primeiro, a gente tem que entender que a preguiça pós-almoço é fisiológica, né? Ela é normal. Então, nosso organismo está trabalhando, então a gente fica mais lento e vem realmente aquela preguicinha, vontade de dormir. Mas a gente precisa ver se isso vai afetar. Então, você vai tirar um cochilo e você vai renovar? Você vai voltar para o seu trabalho se sentindo descansado? Ou será que aquele cochilo interrompido porque deu a hora de voltar ao trabalho não vai te deixar mais cansado? Então, tudo depende da pessoa, né? Na minha cabeça já funcionava da seguinte forma. Cochilou, o cara acordou, ele já volta mais disposto. Revigorado. Nem todo mundo. Aí nem você todo mundo. Exatamente, aí você colocou uma situação que eu não tinha pensado por esse aspecto. Eu tenho um caso em casa mesmo que é assim. Eu cochilo após o almoço e eu acordo revigorada. O dia que eu não posso cochilar, parece que a tarde não rende pra mim. Já meu esposo já não consegue. Ou ele ele dorme aquele período dele, ou ele prefere já ficar direto porque ele não fica revigorado. Se eu cochilo, eu não gosto de cochilar, eu gosto de dormir. Né? O cochilo pra mim é de pessoa para pessoa. Então, depende da pessoa, depende da situação, depende de como ela vai sentir depois disso. Eu vejo algumas empresas implementando essa questão, né, do descanso após o almoço para os colaboradores. E algumas empresas falam que se dá muito bem, né? Que tem um resultado mais positivo nessa questão. Então, por isso que eu te perguntei, né? Na área da psicologia, como é que vocês entendem isso? Se é positivo ou negativo? E aí você deixou meio assim, por um lado é positivo, mas por outro lado também depende da pessoa, né? Mas a gente tendo esse espaço, né? A pessoa já vai se sentir, pra mim é legal isso daqui, então eu vou lá, vou deitar, vou cochilar e vai voltar revigorado. Aquele que não, ele já vai procurar outra atividade, né? Depois que ele terminou de almoçar e não vai voltar. Mas e se essa pessoa passar do horário dela? O que você vai ter que fazer? Não passa, ela não passa. Aquela que só cochila, parece que ela tem um reloginho biológico que acorda antes do sinal. Depende, né? Depende, tem uns que gostam, né? No seu caso, não. Não, no meu caso não. Mas isso que você falou sobre, às vezes, até ter um espaço pra isso, é muito legal. Porque mesmo a pessoa que não vai cochilar, ela pode ir ali. Eu vejo algumas empresas colocam rede, colocam aqueles puffs, né? Faz uma área chamada área de descompressão. Então, mesmo que a pessoa não vá cochilar, depois do almoço, sabe, dá uma relaxada, sabe que tem ali um ambiente agradável, um ambiente tranquilo. Então, isso sim, é muito positivo dentro de uma organização. Olha aí, Juliana, algo que você tem que pensar, Bora Juliana, lá, pelo amor de Deus, hein? Cadê o financeiro? Pelo amor de Deus. Me contrata pra pesquisa de clima. Vamos chamar também. o financeiro. Chama o financeiro aqui. Chama o financeiro aqui, por favor.
Ok, então, Camila, eu acredito que as perguntas, as questões que a gente tinha dúvida aqui sobre a área da psicologia, a gente tirou aqui. E quero agradecer você estar aqui conosco, aqui no podcast da SOLOP. Mais um. Graças a Deus. Quero agradecer também a Juliana, que é a primeira vez que ela está aqui conosco também. E a Juliana vai ficar incumbida de marcar um outro momento para que a gente possa ter esse bate-papo de novo, mas na área de gestão, né? Porque o que a gente falou aqui foi mais voltado ao colaborador, né? A saúde mental do funcionário. Então a gente pode falar sobre a gestão, sobre a liderança, né? Sim. Olha aí, Juliana. Então tá aberto o convite. E aí, quando você quiser marcar, pode marcar. Tenho certeza que a Camila vai nos atender para bater esse papo aqui. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez você que fez parte aí, que está aí assistindo o podcast da SOLOPS. Agradecer a presença da Camila. Se tiver alguma pergunta, pode colocar lá. A gente direciona para a Camila. Ou se você quiser entrar diretamente no Instagram dela, fazer as perguntas, ela está pronto para responder. Tá bom? Juliana, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. E tamo junto. Valeu, um grande abraço. Eu queria agradecer de novo. Olha aí, agradecimentos é bom demais. Agradecer a oportunidade, né, por abrir esse espaço para eu mostrar meu trabalho, pra gente conversar sobre temas tão importantes na sociedade que a gente vive. Falar para me seguirem de novo nas redes sociais, então @_psi.camila. Tô sempre muito ativa no Instagram, respondendo perguntas, postando vídeos de dica de ansiedade, dica de estresse. Eu trabalho também com emagrecimento e obesidade, então tô sempre postando sobre esse conteúdo por lá. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me conhecer um pouquinho mais, é só acessar lá. Quem tiver interesse em fazer terapia, tem o link lá para o agendamento da sessão. E mais uma vez, muito obrigada. Que agradece. E quem quiser mandar o currículo, Juliana? Pode mandar também. rh@solopes.com.br. Olha aí. Tá bom, eu agradeço mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. E tamo junto. Valeu. Falou.